Boa tarde, pessoal. Fim de Shabá. Boa tarde. Quero dizer o seguinte, que a gente sabe que as religiões, as pessoas se vestiram de autoridade, se autodeterminaram autoridade sobre o povo, né? Sabendo que a gente tem que entender o seguinte, que quem nos autoriza diante do povo no sentido espiritual é só Deus. Deus é que nos confirma quem realmente é alguém, alguma autoridade, enfim. Jesus ensinou em Mateus 23 que a ninguém chamaríamos de pai no sentido espiritual na terra, porque um é só o pai e quem está no céu. A ninguém chamaríamos de mestre, porque mestre é ele. E a ninguém chamarás de doutor, porque o doutor é o Cristo. Então o doutor é o ungido que vai vir agora. Então assim, ó, mas ele segue dizendo assim, ó, e vós todos sois irmãos. Então assim, ó, nós temos que entender que nós não temos que ter hierarquia entre nós nesse sentido espiritual. Ninguém é pastor de ninguém, nem diácono de ninguém, nem apóstolo de ninguém, não. Nós somos todos irmãos. Então é uma coisa que a gente tem que entender isso aí. Uma coisa que tem que ficar muito bem claro no coração das pessoas, porque a verdade liberta. E às vezes as pessoas estão lá se submetendo a homens lá que não tem nem a confirmação de Deus para exercer uma autoridade sobre outra pessoa, porque não, né? Agora imagina, tinha época lá que Deus se manifestava pelos profetas. Os profetas eram eles eram autoridades, entendeu? Porque Deus usava eles e tal. Mas aí as pessoas às vezes querem ser autoridade sobre outras pessoas sem ter confirmação de Deus, justamente por não obedecerem ao Filho, por não obedecerem a Deus. Eles não têm essa autoridade, porque eles falam, mas não fazem, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o povo, o judeu até o dia de hoje, ele tem o hábito de estudar, né? Ele segue sempre, tem algumas parábolas que se diz do povo judeu, né? Que quando duas pessoas estão reunidas estudando, tem três raciocínios, tem três respostas. Porque assim, o povo ele debate, ele busca compreensão, ele busca discutir sobre aquilo ali. Mas desde o tempo que homens se vestiram, se transfiguraram de autoridade sobre outros homens, os homens que estão debaixo das autoridades humanas, eles não têm boca para falar. Eles aceitam tudo e vai ficando e tudo, e aceitando e deu. Entendeu? Por isso que eu digo assim, a nossa autoridade é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Esses são os nossos superiores. Nós todos somos irmãos, que devemos discutir as Escrituras, devemos buscar entendimento para nos acrescentarmos, para nos complementarmos e para que todos possamos evoluir no conhecimento, no entendimento da mensagem. Porque nós, ao entendermos a mensagem do Mestre Yeshua, entendendo que ele falou em nome do Pai, que ele nos falou, e enfim, nós entendermos, nós vamos estar aptos a fazer o reino acontecer na terra. Mas enquanto esse dia não chegar, nós não vamos fazer o reino acontecer. Porque nós estamos sendo enganados por homens que se intitularam autoridade sobre outros homens e não são, estão mentindo em nome de Jesus, estão usando religiões e coisas para enganar as pessoas. Nós não queremos estar no meio desse povo, e esse povo, se não se converter, se não se arrepender, o fim deles só Deus sabe, né? Só Deus sabe qual é. Então aqui, olha só para te ver como está confirmando o que eu estou te dizendo, porque naquele tempo de Jesus já haviam vários grupos de pensadores ali, um pensava de uma forma, outro pensava de outra. Mas olha como está bem claro aqui, cada vez mais nas Escrituras, o que Jesus ensinou. Aqui diz assim, ó. Ó. Jesus anuncia a sua própria partida. Olha só como está escrito aqui, ó. Olha o que foi registrado. Muitos, porém, dentre o povo, no caso o povo judeu, os que circundavam ali, creram nele e diziam, creram em Jesus e diziam, olha bem, quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que os que esse fez? Então, assim, ó, eles estavam vendo Jesus, eles estavam conhecendo Jesus, estavam vendo os sinais de Jesus, mas eles estavam aguardando um outro Cristo. Levando em consideração que Jesus ele só fez aqueles sinais porque ele se tornou um Cristo. Deus, Jesus ao batizar com João, recebeu sobre ele o Espírito Santo, foi ungido com o Espírito Santo. Ali ele passou a ser chamado de Jesus o Cristo, porque antes ele só era chamado de Jesus o Nazareno, tá? Agora ele foi, depois que ele foi batizado, que viram o Espírito descer como forma de pomba sobre ele, ungindo ele, ele passou a ser chamado de Jesus o Cristo, ou seja, Jesus o ungido.
E esse mesmo Jesus ungido falou dele, falou das obras que ele fez, falou das mensagens que ele trouxe do Pai, mas também falou a respeito de um outro Cristo, de um outro Consolador, de um outro Paráclito, de um outro Messias. Esse outro que Jesus falou é o que aqueles que estavam falando ali estão aguardando. E que muitos ainda estão aguardando. O próprio judeu ainda está aguardando esse que foi dito nesse tempo aqui. Porque quando esse outro Cristo vier, vai ser o que os judeus automaticamente vão reconhecer ele como sendo o seu Messias. Mas também temos que levar em consideração que Jesus foi um Messias também. Só que ele foi um Messias unigênito do Pai, ou seja, ele tinha uma natureza divina e humana. Ele era o verdadeiro filho do Deus vivo. Mas Jesus falou de um outro que vai ser só um ser comum, vai ser filho de um homem comum e de uma mulher comum. E também será ungido com esse mesmo Espírito que ungiu ele para realizar uma obra nesse tempo. E aqui eles já estavam mais ou menos discutindo sobre isso. Né? Muitos, porém, dentre o povo creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que os que esse fez? Os fariseus perceberam que o povo murmurava tais coisas sobre Jesus, e eles e os chefes dos sacerdotes enviaram alguns guardas para prendê-lo. Disse então Jesus: por pouco tempo estou convosco, e vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram entre si os judeus: para onde irá ele que não poderemos encontrar? Irá por acaso aos dispersos entre os gregos para ensinar aos gregos? O que significa esta palavra que nos disse: vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? Jesus estava falando que em breve ele ia ir para o Pai, porque foi do Pai que ele veio. Então, assim, ó, ele era o verdadeiro filho do Deus vivo. Estava deixando claro aqui, ó, eu vim do Pai e vou para o Pai novamente. Em breve vocês não me verão mais. Me procurarão, mas já não me verão, porque eu não estarei aqui, estarei lá. Mas é preciso que ele vá, logo adiante ele vai dizer, depois ele vai dizer assim, mas é preciso que eu vá para que o Pai envie o outro Consolador, o outro Paráclito, que estará convosco até o fim. Entendeu? Ou seja, que depois dele não vem mais ninguém, a não ser o próprio Yeshua nas nuvens para julgar ali, né? Para fazer o juízo final. Bom, então aqui a palavra nos diz, ó. Ela nos diz, né? Que muitos irão procurar ele e não acharão ele. E aqui diz assim, ó. Promessa da água viva. No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, vinde a mim, e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jogarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que deveriam receber aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então tu veja bem aqui como está confirmando o que eu tenho dito. Ele está falando que vai ir para o Pai. Tá? Ele está dizendo, ó, eu vou para o Pai, e da onde eu vim, mas vocês ainda não podem ir. Mas eu vou para lá e você não pode vir comigo. E ele segue dizendo, ó. Ele segue dizendo assim, ó. Se alguém tem sede, vem a mim. Ou seja, se alguém quer conhecer, tem sede de conhecimento da verdade, vem a mim. Aí vocês vão conhecer a verdade que eu vim trazer, vocês vão conhecer o que o Pai mandou eu falar para vocês, vocês não vão conhecer, mas vocês têm que vir a mim. Então, ó, venham a mim, tá? E beberá aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jogarão rios de água viva. Então, assim, ó, vocês aí que têm sede, vocês têm sede de conhecimento, vem até mim. E eu vou passar o conhecimento de vocês e vocês vão beber desse conhecimento. E quando vocês beberem desse conhecimento, vocês vão ter um conhecimento dentro de vocês. Esse conhecimento vai jorrar como uma fonte de água viva, ou seja, esse conhecimento que vocês receberam de mim, quando vocês jorrar ele para fora, vocês vão jorrar como uma fonte e vão matar a sede de outras pessoas. Porque aí ele segue dizendo, né? Eu sou a verdadeira bebida e sou a verdadeira comida.
Ou seja, o que eu falo, o que eu dou de beber e de comer para vocês é verdade. Ele está se referindo à bebida e à comida como um conhecimento, como aquilo que ele trouxe como conhecimento. Lembra assim, ó, eu vou me alimentar da palavra, eu vou ler a palavra, eu estou me alimentando dela. Então, se eles dessem ouvido ao mestre de Yeshua, eles iam estar se alimentando daquele conhecimento que ele tinha para dar para eles. E eles tendo esse conhecimento, eles não precisariam mais buscar lá ou aqui, eles já teriam ter esse conhecimento com eles. Então, eles já não teriam mais sede de conhecimento, porque já têm o conhecimento. Mas esse conhecimento dentro deles não pode ficar parado, ele joga para fora, porque é impossível tu ter o conhecimento da verdade e tu não querer compartilhar esse conhecimento com as pessoas. É o meu caso aqui também, isso testemunha também do que eu tô fazendo. Entendeu? Porque o fato de eu estar compartilhando com vocês esse conhecimento através desses vídeos, tendo que vencer minha própria timidez, muitas vezes, né? Fazendo tudo de forma orgânica, não sei nem muita coisa editar e coisa, nem tem equipamento para isso. Eu faço de forma orgânica, mas é como eu digo, um desafio para mim. Mas eu não consigo guardar esse conhecimento para mim. E eu compartilho com você através dos vídeos, e é de graça. Quando falo lá no correr dos vídeos, lá, se vocês ajudarem o canal, para ajudar o canal a crescer, se vocês quiserem, se vocês acharem que vale a pena, se vocês acreditarem nisso aí. Mas se vocês não acreditarem, tá, não querem ajudar, não ajuda, 1 centavo, 99 centavos, ou aí a partir daí é com vocês e com Deus, não é mais comigo. Mas a sugestão é essa para que todos possam ajudar. E todos possam se sentir útil ajudar esse canal a crescer, tendo em vista que eu acredito que ele deva crescer, porque eu estou aqui para compartilhar um conhecimento. Entendeu? Então tu veja bem, Jesus manda eles virem até ele para beber do conhecimento dele, não terem mais sede e seriam fontes para que joguem para a vida eterna. Ou seja, a pessoa que tem esse conhecimento, ele sabe o conhecimento, né, que nos conduz à vida eterna, ele sabe o conhecimento da parte da espiritualidade e vai tendo conhecimentos que vão dando sentido à vida dele. E ele compartilha com isso, com outros, esse conhecimento, né? E aqui já estava falando, ó. Ali alguns já estavam dizendo, esse Cristo, será que o que nós estamos esperando, será que vai fazer mais que ele? Né? Mas ele também, provavelmente também vai fazer alguns sinais, algum Deus vai se manifestar através desse outro Consolador também, eu acredito. Mas é isso, pessoal. Então, mais esse vídeo aí, gostaria de que, quando alcançar o coração de vocês,